Atenção, respeitável público da nossa audiência do ACAD FM. Puxem uma cadeira, ou melhor, garantam seus lugares na arquibancada, porque o show já vai começar. Imagina só, coordenar a iluminação de um espetáculo na Europa, com uma italiana de 42 anos acelerando uma moto dentro de um globo da morte de metal. Nossa, só de imaginar já dá um frio na barriga. É uma tensão absurda. Pois é, e imagina fazer tudo isso através de um radiocomunicador cheio de chiado, usando um idioma que não é o seu. Tipo, se a pronúncia de uma única palavra sair distorcida, a sincronia inteira quebra. E os resultados podem ser literalmente desastrosos, né? A comunicação num ambiente desses não é só sobre pedir um café. É sobre sobrevivência. Exige uma precisão cirúrgica. Com certeza. Então sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada da nossa programação. Hoje é domingo, 3 de maio de 2026 e nós somos a equipe de professores da Academia BSB, aquela escola com uma abordagem totalmente única e focada em influência real. Isso mesmo. E o nosso objetivo de hoje é mergulhar nas últimas 3 aulas do mês de abril de um aluno VIP muito especial. O Alan. Exato, o Alan. Um brasileiro que vive rodando a Europa, tem a base dele lá na Bélgica e trabalha, adivinha onde? Nos bastidores da indústria de artes cênicas de um circo de verdade. Cara, é fascinante demais. E o título que a gente deu para a pauta de hoje é Rufem os Tambores, o Grande Circo da Fluência, Malabares com Gramática e o Globo da Morte do Vocabulário. Adorei o título. E o que é mais legal aqui é que o ambiente de trabalho dele é um microcosmo de altíssimo desempenho, sabe? Ele convive com dezenas de nacionalidades debaixo daquela lona. O inglês é literalmente a única ponte entre todas essas pessoas. É a rede de proteção dele, né? Nossa missão hoje é entender como o Alan está elevando o nível do inglês para abrir portas de negócios e fazer aquele networking maravilhoso. Então, que se abram as cortinas para o picadeiro das palavras. Vamos começar com o vocabulário das sessões de leitura da aula atual. Vamos lá, a gente tem um vocabulário riquíssimo aqui, tirado direto das anotações. Palavras como busy, lazy, audience, backstage, avoid, nuisance, renewed, stabbing, triggered e phenomenal. É muita palavra forte. Demais. E se a gente conectar isso a uma visão mais ampla das interações, a distinção entre esses termos é o que separa, tipo, um falante intermediário de um avançado. Pega a busy lazy, por exemplo. Eu sempre achei que fossem só opostos básicos de produtividade. Um trabalha muito, o outro não faz nada. Então, tem uma nuance bem mais profunda aí. No circo, a diferença entre alguém não fazer uma tarefa porque está busy ou porque está lazy é monumental. Quem está busy tem uma ausência de tempo. A agenda está lotada, o rádio não para de tocar, é alta demanda. Uma restrição logística, né? Exatamente. Já a pessoa lazy, ela sofre de uma ausência de energia ou de vontade mesmo. É comportamental. Na hora de descrever um colega para os chefes franceses dele, o Nick, o Kevin, o Junior, o Alan, precisa escolher a palavra perfeita. Aí que está o malabarismo das palavras. E sobre avoid, porque quando eu penso em circo, em evitar alguma coisa, a primeira imagem que me vem à cabeça é desviar de uma torta no rosto, aquele show clássico de palhaço, sabe? O avoid é sempre físico, assim. Ah, essa analogia da torta no rosto é maravilhosa, porque traz justamente a intencionalidade da ação, entende? Avoid é um esforço superativo para rejeitar contato. Pode ser a torta, então. Pode ser a torta, ou pode ser algo super abstrato, tipo evitar um assunto chato numa reunião com os chefes. A pessoa muda a própria trajetória. E muitas vezes, o que a gente tenta ativamente dar um avoid no dia a dia é uma nuisance. Nuisance. É uma palavra que soa chique, mas o significado é bem chatinho, né? É o famoso incômodo persistente. Olha a diferença entre uma ameaça e uma nuisance. Um leão que escapou da jaula é uma ameaça terrível. Corram todos. Pois é. Mas o mosquito zumbindo no ouvido de quem está tentando dormir lá no trailer, isso é uma nuisance. É algo que perturba o foco. E lidar com isso exige diplomacia. E depois de resolvermos tudo, precisamos daquela energia renewed, renovada. Falando em perder o foco,
Nas anotações de leitura tinha um texto sobre o brain freeze, aquele congelamento do cérebro quando a gente toma sorvete rápido demais. Os termos eram fortíssimos, tipo viciously sharp pain, stabbing e triggered. A precisão desse vocabulário é o que deixa a descrição fenomenal. Viciously sharp pain não é só uma dor forte, é cruelmente aguda. O viciously dá quase uma personalidade maligna pra dor, sabe? Caramba, é verdade. E stabbing me lembra esfaquear. É muito visual para uma simples dor de cabeça. É a mecânica da dor. Não é algo generalizado, é uma pressão num ponto focal único. E do ponto de vista neurológico, essa reação é triggered. O gatilho foi puxado pelo frio extremo. O corpo humano é um espetáculo à parte. Vamos dar só um segundo de silêncio para processar o peso dessas palavras. Respira. Aham. Voltando aos bastidores dessa vida nômade, lendo as anotações, a gente descobre que o Alan mora num trailer. E o convívio dele inclui figuras como a Lucia, que é italiana do Globo da Morte, e a Sara, uma contorcionista ucraniana de 19 anos famosa pelas sardas, as freckles. É uma torre de Babel. E é lindo ver como ele consegue articular tudo isso hoje. Se a gente olhar o quadro do CFRL, a transição dele para o nível B1 é nítida. Explica um pouco o que isso significa para quem nos ouve e não manja desse quadro europeu. Claro! Significa que ele deixou de apenas sobreviver com frases feitas. No nível A2, alguém diria tipo, a Sara é ucraniana e trabalha aqui. No nível B1, o aluno consegue detalhar a personalidade, explicar motivações. Ele cria laços de confiança com a Lucia e a Sara, o que é vital quando a segurança física de todo mundo está em jogo. O que nos leva direto para nossa próxima atração. Silêncio na tenda, o domador de sons entra no picadeiro. Vamos falar de pronúncia, porque no rádio comunicador, se o som sai errado, a mensagem evapora. Vimos o Alan lutando contra a diferença entre church e search. A mecânica fonética dessa dupla é belíssima. A diferença entre a igreja, church, e o ato de pesquisar, search, está toda no ataque inicial do som. Ataque inicial? Como assim? Em church, a língua precisa bater firme atrás dos dentes para criar aquele som explosivo do tch. Já em search, o ar desliza suave, como um sopro longo. Se a pessoa suaviza o tch de church, ela manda a equipe inteira fazer uma busca, um search no equipamento, em vez de apontar para a igreja da cidade. 1 milímetro de erro na língua e o sentido vai por água abaixo. Outro ponto que eu achei incrível foi thick e thin. O famoso TH do inglês. Ah, é o terror de muita gente. Exato. Mas como o significado muda o som no final da palavra? Ambas usam a ginástica do TH no começo, com a língua sobre os dentes. Mas thick, que é algo espesso, tipo thick lips, termina com a letra K. O som bloqueia no fundo da garganta. A palavra soa sólida. Já thin, que é fino ou magro, termina com N. O som ressoa no nariz e continua vibrando. A estrutura da palavra espelha o conceito dela. Poesia linguística pura. Mas e as falsas similaridades? Tipo light e lighter. Como a gente explica para nossa audiência que o som lembra, mas a lógica é outra? O segredo é ancorar o vocabulário na física do mundo real. Light é iluminação, mas lighter é muito usado como comparativo de peso. Se alguém diz "the city traffic is much lighter", não significa que o trânsito tem mais postes de luz. Claro que não. Significa que o fluxo de carros está mais leve, com menos peso. O cérebro de quem estuda tem que parar de traduzir som por som e focar na imagem. E voltando àquela conversa sobre dores, qual a diferença entre pain e ache? Eu sempre me enrolo nisso. É a mesma lógica de precisão. Pain é a pontada aguda, o martelo no dedo, é súbito. Ache é aquela dor arrastada, que se instala e não vai embora, tipo uma headache ou stomachache. Entendi. Aquela dor chata que fica ali. Um segundo de pausa aqui pra gente trocar os ares do picadeiro. Vamos lá. Falando em coisas que ficam com a gente, eu descobri um detalhe incrível do passado do Alan no Brasil. Antes do circo, ele era um aluno super inteligente. Adorava ir pra boate no fim de semana e o sonho dele era ser fashion designer. Sério? Que mudança de rota? Pois é. Ele desenhava roupas muito bem. E hoje ele domina a luz e o som de um circo belga.
Que jornada! E é para honrar essa jornada que a nossa escola, a Academia BSB, cobra tanta dedicação. As notas de aula mostram que ele tem dever de casa pesado. Entrevistar colegas, escrever sobre o passado deles. A fluência não vem por osmose, né? Ela é forjada na rotina. Com certeza. Nenhum acrobata voa no trapézio sem ensaiar a queda. O dever de casa é a nossa rede de proteção, pessoal. E por falar em trapézio, olhem para cima. Chegamos no uso da linguagem. Frases voando sem rede de proteção. A orientação do professor para o Alan foi: fuja do básico. É o que a gente chama de elevação de registro. Transformar um falante funcional num falante articulado. Aquela história de não ser um basic, sabe? Um basic B, como estava na aula, né? Isso! Tipo, se alguém diz tenha um bom dia, responder you too funciona. Mas espelhar o verbo e dizer sou do you mostra domínio. E se a pessoa fala I am intelligent, você não responde I am intelligent too. Você lança um belíssimo so am I. É um salto ornamental da linguagem. Bora fazer um roleplay rapidinho, então? Eu sou da equipe técnica. Tô no rádio com o Alan no meio do show, mas o som tá um lixo. Em vez de eu berrar, bad connection, I can't hear, como eu subo o nível? A abordagem sofisticada usa verbos frasais. A frase ideal é The call is breaking up. Ou, se for volume, I can't hear you well. Mostra civilidade e mantém a calma. A call is breaking up. Adorei. Cria a imagem da voz quebrando em pedaços no ar. E tem mais uma clássica do uso da linguagem. Like versus enjoy. Se eu disser I like the circus, eu tô só assistindo de longe. Praticamente. Like é uma opinião. Você pode dar like num quadro de um museu sem nunca encostar nele. Mas enjoy exige participação. Quem enjoys extrai prazer vivendo a ação. Ah, por isso a frase We enjoy ourselves during our class. A gente não tá só assistindo a aula, a gente tá mergulhado nela. Exatamente. A alegria vem do engajamento de todo mundo. Sensacional. E se o engajamento é mútuo, prendam a respiração agora para o triplo salto mortal da gramática. As anotações trazem uma revisão pesada sobre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Porque eu preciso de duas estruturas para dizer This is my house e This house is mine. O propósito é o ritmo e o foco da atenção, entende? O adjetivo possessivo vem antes do substantivo, como uma bandeira. This is my house. O foco sonoro cai na palavra house. Certo. Mas se a conversa já é sobre a casa e você quer focar na posse, você joga o pronome pro final. This house is mine. Esse mine fecha a frase com uma nota de autoridade incrível, evita a repetição. Traz muita elegância mesmo. Vamos desempacotar os pronomes reflexivos agora. Myself, yourself, himself. Tinha um exemplo lá sobre rotina matinal. Does he shave himself? Ele faz a barba sozinho. Mas se eu afirmar no presente fica he shave himself, soa muito estranho. Cadê a famosa regra do barril para salvar a gente? Ah, maravilhosa regra do barril. É a melhor imagem visual para evitar erro na terceira pessoa do singular. Imagina um barril de circo gigante. Tô imaginando. Os pronomes I, you, we e they estão lá fora correndo livres. O verbo fica na forma base. Mas he, she e it estão trancados dentro do barril. Toda vez que a gente usa um deles no presente, a gente precisa adicionar o peso do S na ação. Então não é he shave, é he shaves himself. O S é a marca de quem está dentro do barril. Sensacional. I try, you try, mas he tries. O que nos leva de cabeça nos plurais mágicos. No português, a gente joga um S em tudo e vai embora. Mas o inglês respeita a anatomia da boca, né? Exato, o plural lá é uma resposta direta à nossa capacidade respiratória. Tem a regra geral que é só por o S. Mas e as palavras que terminam com sons de chiado? Tipo CH, SH, SS, X, Z e O. Aí o bicho pega. Entra a regra do elefante. O sistema vocal não consegue emendar um som de CH com S sem engasgar. Fica parecendo um pneu esvaziando. Churches. Não dá. Não rola. Por isso, a gente põe o ES para criar uma ponte vocálica e descansar a língua.
Church vira churches. Watch vira watches. O ar fluiu limpo. Faz todo sentido fisiológico. E tem a regra do biquíni que eu racho de rir. A palavra termina em consoante Y. O que o Y faz? Ele tira a roupa de frio e veste a roupa de banho, o IES. Study tira o Y e veste studies. Mas e aquela nova regra do F que vira VS, tipo o casco do cavalo lá no circo, o RUF? Mais uma vez, é a lei do menor esforço anatômico. Para pronunciar o F, a gente morde o lábio inferior e força o ar, cria fricção. Tentar emendar um S logo depois quebra o ritmo. Fica travado. Mas o V é sonoro, faz a garganta vibrar. É muito mais suave deslizar do V para o S. Então, hoof vira hooves. Metade, half, vira halves. O bezerro, calf, vira calves. E se eu for jogar tudo isso na negativa ou na pergunta? Com quem tá no barril, does she study? Fica lindo e coeso. O auxiliar does é tipo um ímã. Ele rouba a flexão para ele. Como o does já está carregando o peso do S da terceira pessoa, o verbo principal relaxa na forma base. Fica does she study e nunca does she studies. O auxiliar absolve o verbo. Que maravilha! Gramática resolvida. Mais um pequeno respiro no nosso show. Respirou. E agora, o número principal, o domador de textos. O desafio final do Alan foi escrever sobre a vida e os colegas dele. O first draft, o primeiro rascunho, era bem picotado, né? My name is Alan, I am 35 years old, I am married to Jean. A gente chama isso de síndrome das ilhas isoladas. A informação tá lá, mas força o cérebro a parar em todo ponto final. Falta ritmo para a coisa fluir. A escrita avançada precisa de rodovias de conexão. Foi aí que o second drafts brilhou. O professor colocou pronomes relativos e conectivos. A frase virou, My name is Alan, and I am 35 years old. I am married to Jean, who is 45 years old. Aquele who agiu como uma solda mágica. Subordinação de ideias é a chave. O who avisa quem está lendo que a informação não é um fato aleatório, é algo que enriquece o sujeito anterior. E ficou tão bom que essa versão final vai para o blog da escola, no students.academybsb.com.br/blog. E isso rende as famosas estrelinhas pro Alan, nosso sistema de gamificação maravilhoso. Cada acerto é recompensado. E na próxima atração, quem acompanha o programa já pode se preparar para os pronomes distributivos, tipo each, every, everyone. E os recíprocos, each other e one another. Vai ser como pular no trapézio mais alto do inglês avançado. Mas me diz, quais são as estatísticas de bilheteria do espetáculo de hoje? Os números estão incríveis. Tivemos um vocabulary growth de 32 palavras novas. O repertório total, o lexicon repertory, bateu 284 palavras. O aluno teve 120 minutos de speech engagement, só falando sem parar. Haja fôlego. E o tempo de escuta, o wavelength agregado, chegou a 48 minutos e 45 segundos. Mas a melhor parte é o deviation ratio. A variação de erros de pronúncia caiu para apenas 14%. 14% de desvio. Isso quer dizer que em 86% do tempo, a fala foi impecável no rádio. Salva a vida da galera no Globo da Morte. Então, para a gente amarrar essa lola toda e encaminhar para o nosso desfecho, queria trazer uma citação do gigante latino-americano Gabriel Garcia Marques. Ele disse, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda. E como recorda para contá-la. Que citação poderosa, captura exatamente o motivo de estudarmos idiomas. O Alan precisou resgatar a vida dele, os dias de aspirante a designer, e colocar tudo isso numa estrutura nova de pensamento. A gente busca a fluência para narrar a nossa própria existência, sabe? Para preservar quem a gente é, seja no Brasil ou num trailer na Bélgica. É isso. Fica a nossa provocação para quem está acompanhando o episódio de hoje. Se a sua vida fosse um espetáculo hoje, quais palavras você escolheria para eternizar a sua história? Uma reflexão digna de aplausos em pé, porque no fim das contas a nossa mensagem principal sempre ecoa alto aqui no Picadeiro. It is not only about the language. It is all about communication.